Na última aula eu expliquei como criar o nosso banco de dados. Nessa aula aqui eu vou explicar como trabalhar dentro do banco de dados. Primeiro eu vou criar aqui a nova branch. Lembrando que as aulas elas estão sendo distribuídas gratuitamente aqui no YouTube, mas se você quiser e puder, você pode comprar as aulas lá no RBTech e você recebe as aulas em Full HD, juntamente com esses fontes que eu estou utilizando aqui, versionados usando o Git. Isso ajuda a gente a continuar criando esse tipo de conteúdo. Voltando aqui então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma nova activity para mexer com os registros. Só para ficar separado mesmo, ela não vai fazer nada de especial, tá? Vou chamar de cursores e vocês já vão entender já o porquê. Eu copiei e colei essa daqui então, cursores activity, ele já renomeou aqui para mim, eu tenho que apontar para algum layout. Vou chamar de activity cursores. Eu tenho que criar esse layout aqui. Essa activity aqui, como ela vai só abrir e mexer com os bancos de dados lá, ainda não vou listar nada, eu vou deixar vazio. Mas na próxima aula, a gente vai aprender a criar uma listagem aqui nessa activity. Então, voltando aqui na minha activity, já referenciou todos esses logs que estão aqui, eu vou apagar, porque não é esse o intuito dessa aula. Eu vou manter apenas o onResume. O nosso banco de dados está criado. O que a gente quer agora, então, é aprender a criar os registros na tabela. Para isso, a gente vai precisar da tabela, né? Eu vou criar já. Então, vamos abrir aqui os helpers, db helper. Aqui onde está criando a tabela, ele criou uma tabela configurações. Eu vou criar uma segunda tabela. No caso, eu vou precisar criar uma versão. Então, eu já vou dar um exemplo aqui de versão, tá? Eu estou na versão 5, eu vou modificar aqui para a versão 6. E aqui embaixo, case 4, eu vou dar um case 5. E aqui eu vou criar a tabela. Então, em vez de SQL configurações, eu vou chamar a tabela de clientes. Então, SQL clientes. O nome da tabela vai ser clientes. Vai ter um nome e e-mail, a mesma coisa. Na verdade, vai ficar a mesma coisa aqui. Aqui. O que difere agora é que a gente vai popular essa clientes. Essas configurações eu tinha feito apenas para demonstrar. Vou executar aqui. Vê que ele já passou no upgrade aqui, entrou na versão, então agora criou minha tabela. Voltando na Activity, a gente já tem então a tabela lá. Eu vou abrir aqui do lado a main activity. Porque foi aqui que eu criei o exemplo. O que eu quero é isso daqui, ó. Vou copiar e colocar aqui no resume por enquanto. Estou com a minha cursores activity aqui aberta então. Eu criei uma instância do DB Helper e agora eu peguei uma instância do banco de dados. Eu peguei o banco de dados de uma forma que eu consiga ler ele. Nesse caso eu não quero ler. Primeiro a gente vai inserir os registros dentro dessa tabela clientes. Então eu quero um get writable database. Significa um banco de dados que eu consiga escrever nele, consiga gravar os dados, dar um insert. Feito isso, aí eu tenho que atribuir esse DB aqui para alguma variável que eu possa usar em seguida, né? Então eu vou chamar de banco só para diferenciar do DB helper. Eu ia chamar de DB, mas como esse aqui já chama DB, eu vou chamar de banco. Tem que importar. E é essa variável banco que nós vamos usar aqui. Então a gente vai dar um banco. Aí eu tenho várias opções aqui. Como você pode ver. Delete, execSQL, insert. No nosso caso a gente vai usar esse aqui, o insert. E para dar um insert aqui nessa classe, nós vamos precisar entender duas coisas. Primeiro é que quem dá um insert é o SQLite Database e não o DB Helper em si. Se fosse no ambiente, se eu estivesse fazendo um aplicativo real aqui, eu estenderia os métodos dentro do DB Helper para conseguir trabalhar dentro dele do jeito que eu quiser. É assim que normalmente eu faço. Então, ao invés de eu dar esse getWritable_database aqui, eu teria métodos dentro do meu DB Helper que fariam isso para mim. Para dar um insert, se você der um Ctrl espaço aqui, você vê que ele pede um table. Vou colocar null aqui nesse null column hack. Se você quiser aprender mais sobre os métodos, vou dar um exemplo. Esse null column hack está aqui. Você vem aqui, ó, Android, developer.android.com. No caso, eu pesquisei aqui por SQLite Database. Por quê? Porque é essa classe aqui. Aí eu procurei aqui, insert, e aqui ele explica os métodos. Claro, está em inglês, mas dá para entender. Então aqui ele está falando o seguinte, esse no column hack acontece o seguinte, o SQLite não permite que você faça um insert sem nenhum registro, sem nenhum campo implementado.
por assim dizer. Ele pode ser nulo, mas tem que ser implementado. Então, esse nullColumnHack serve para você definir um campo. Caso não exista nenhum valor, nenhum campo dentro do seu Content Values, ele vai pegar esse campo que você definiu nessa variável e ele vai setar ele como nulo, para conseguir inserir uma linha vazia no banco de dados. É para isso que ele serve. Então, aqui eu já pesquisei. Todos os métodos aqui estão com ajuda, eles estão descritos aqui para que funciona, como funciona e os parâmetros dele, o que recebe. O que significa o Content Values? O Content Values serve para você atribuir campos dentro dele. Então, aqui eu já preenchi o código aqui para demonstrar. Então, eu inicio o Content Values aqui, tem que importar essa classe, tá? Eu já importei. E ele serve para você criar uma espécie de vetor aqui, com o tipo de campo que você quiser. Porque assim, existem vetores aqui, por vetores entenda array. Existem vetores aqui no Java, mas o Java ele é muito engessado e muito restrito quanto aos tipos das variáveis. Então, quando você vai criar um novo array, você precisa criar e definir um tipo para ela. Esse Content Values ele tira um pouco desse peso, porque nesse put aqui, ó, então eu criei o Content Values, aí eu dou um CTV, que é o nome da minha variável, put, e aqui se você der um Ctrl espaço, você vê que ele aceita qualquer tipo de valor. String, short, long, integer, float, double, qualquer um ele aceita. Então você consegue criar um vetor dentro desse CTV, e esse vetor você passa para o insert, que ele vai transformar isso nos campos. Então o campo, o nome dele vai ser nome, e o outro vai ser e-mail. Então ele vai passar um nome cliente 0 e e-mail@email.com. Abrindo, então, aqui a minha activity, ele já vai criar para mim o registro cliente 0. Para isso eu preciso criar uma chamada em algum lugar. Então eu vou voltar na minha activity. E para demonstrar eu vou abrir ela aqui direto, tá? Então vai ser start activity. Então é só para não perder tempo mesmo, quando ele abrir essa activity ele já vai abrir a segunda activity logo em seguida no create. Vou compilar aqui. Deu um erro aqui, vamos verificar qual o erro que está dando. Ah, tá lá. De novo. Esqueci de setar a activity no meu Android Manifest. Aqui. Ele abriu aqui para mim e, no caso, já criou o registro para mim no banco de dados, senão ele teria dado erro. Esse banco de dados, caso você esteja se perguntando, ele fica guardado dentro da pasta da sua aplicação, lá dentro do celular da pessoa. Não é acessível para num celular esse banco de dados sem ter acesso root no smartphone. Existe uma ferramenta aqui chamada Android Device Monitor, que com essa ferramenta você consegue acessar os arquivos dentro do seu emulador aqui. Se você tiver root no seu smartphone, você também consegue acessar. Aí você tem que encontrar lá a pasta que está gravada que está salvo o seu aplicativo. Lá dentro da pasta do seu aplicativo vai ter um banco de dados com o nome que você setou aqui no DB Helper, que no meu caso aqui é meuapp.db. Quando eu abri esse Android Device Monitor, ele fechou a conexão com o log aqui, tá? Então você vê que está escrito dead aqui, quer dizer que ele perdeu essa conexão porque ele criou uma nova conexão para esse aplicativo. Então você vê que aqui é o acesso. Normalmente, ela está aqui dentro. Nas outras, como eu criei esse emulador com a versão mais nova do Android, alguma coisa aconteceu aqui que ele não estou encontrando onde é que está a pasta com todos os aplicativos. Não sei se ele não vem com root, mas normalmente está em data, e aí o nome do pacote que você setou. No nosso caso seria aqui, ó. Deixa eu colocar em projeto. Ele vai ficar com esse nome aqui, ó. info.rbtech.meuapp. Então você procuraria aqui data, dentro de data vai ter outra pasta data, aí você procura info.rbtech.meuapp e lá dentro vai ter esse banco. Aí você baixa ele para sua máquina e você procura na internet algum manager de banco de dados para SQLite. Aí é só abrir com esse manager qualquer um que eu recomendo é o SQLite Studio. Aí eu pesquisei SQLite Studio que já encontrei. Ele é grátis, tá? Então você baixa ele aqui, ele vai abrir um standalone .exe aí para você executar. Você executa ele, abre o banco de dados dentro desse programinha aqui, você consegue acessar as tabelas, tudo que está lá dentro. Voltando aqui então, fechar esse Device Monitor. Voltei aqui. Eu vou fazer um for aqui para criar 20 registros. 20 registros aqui dentro do meu banco de dados. Então eu já tenho o cliente 0.
Como eu não tenho nenhum filtro, eu posso continuar abrindo essa classe, essa activity várias vezes. Ele vai criar vários clientes zeros lá dentro do banco de dados, porque não tem nenhuma chave escrito que é unique, alguma coisa assim, nenhuma verificação. Mas eu vou criar uns registros aqui que sejam diferentes desse daqui. Então vou tirar isso daqui, vou fazer um for 1, né? Eu tenho que criar essa variável aqui, né? Começar do 1, enquanto o i for menor do que 20, não, 21, né? Menor que 21, e adiciona mais um aqui a cada linha. Então, agora eu coloco isso aqui dentro. Outra coisa, do jeito que eu fiz aqui, ó, eu não coloquei o content values para dentro. Se eu tentar ficar fazendo isso daqui, ele vai adicionar várias vezes. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou criar a variável aqui em cima. Porém, aqui dentro, eu vou dar um ctv igual a new. O que isso vai fazer? Ele vai criar um novo content values cada linha que ele entrar. Aí o content values vai estar vazio. Aí aqui o 0 eu vou substituir por 1. Para concatenar aqui ao mais, eu vou concatenar com i. No caso, como o i é um integer, ele não vai permitir que eu faça isso. Então eu tenho que colocar ele para string. Para isso, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, integer, ponto, to, string. E aí eu passo o i dentro. Então o que ele fez? A integer aqui é uma classe do integer e ele vai converter o integer para string. A mesma coisa ali embaixo eu vou ter que fazer. Então eu vou copiar isso daqui. Onde está o 0 aqui, eu vou adicionar isso, dar um maisinho e abrir as aspas duplas. Lembrando que a aspa simples aqui, essa daqui, ó, dentro do Java ele não permite como string, tá? Quem está acostumado com PHP acha isso às vezes um pouco estranho. Mas tem que ser aspas duplas. Aí agora então ele vai passar aqui, vai passar do 1 ao 20 para poder inserir no meu banco de dados. Vou compilar. Eu coloquei 21 aí porque no 21 ele não vai passar, tá? Aí, criou para mim. Ok. Então agora eu vou pegar essa função que eu criei aqui em cima e eu vou passar ela para outra função aqui embaixo. Para quem tiver com os fontes aí, comprou as aulas, ele conseguir ter essa referência aqui. Por quê? Porque aqui agora eu vou substituir. Eu já tenho os registros no meu banco de dados. Então o que eu quero fazer agora, eu vou ensinar vocês a fazer o select dentro do banco de dados. Para eu não ter que criar outra activity, alguma coisa assim, eu vou criar aqui mesmo. Então eu passei tudo isso daqui para cá. Nos fontes, se você comprou aí, você vê que está dentro dessa função aqui, ó, criar registros, a parte que cria os registros, tá? Então, antes de você listar aqui, você coloca uma referência ao criar registros, depois não esquece de tirar para ele não ficar criando infinitamente registros. Isso aqui é mais uma gambiarrinha para a gente entender. Na próxima aula a gente vai fazer um negócio mais de acordo. Aqui eu estou trabalhando mais com o conceito funcional do banco de dados. Você vê que o nome dela aqui, da minha activity, chama Cursores Activity. Por quê? Porque para você ligar num banco de dados, quando você faz um select, alguma coisa, manipular os dados, você vai precisar de um cursor. Um cursor nada mais é que justamente isso, um manipulador que ele vai posicionar no banco de dados lá, vai organizar esses registros em linhas para você conseguir ler e você vai utilizar ele para fazer os selects. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, cursor, esse vai ser uma variável que eu estou iniciando, tá? Cursor eu vou chamar de cursor mesmo. Já importei ali apertando o Alt e Enter. Igual db.select. Opa, db não, né? Banco. Banco.select. Ó, no caso aqui, então, no banco a gente tinha insert, nós temos delete. O delete é a mesma coisa, tá? Eu vou ensinar a fazer ainda. O select em si a gente não tem. A gente tem o delete, a gente tem o update, o select a gente não tem. Porque chama o quê? Query. Então, o que eu vou querer aqui é um query. No caso, eu vou passar um raw query aqui. Esse aqui seria um raw query porque seria cru. E eu vou passar o select, a instrução select mesmo, para vocês entenderem. Então, select, eu vou criar um nome e um e-mail. O ID também. Essa é a chave principal, né? A chave primária. Pronto, clientes. Bom, isso daqui já vai retornar para mim Aqui no final eu poderia dar os argumentos, né? No caso eu não vou passar nada, porque eu não vou filtrar essa query. Mas aqui do lado você pode colocar os argumentos. Ó, você vê que ele fala o seguinte aqui até, ele está com um aviso, ele fala assim, ó, esse cursor devia estar sendo fechado após o uso, porque para não ocupar memória. Então já vamos fazer isso daqui aqui para não esquecer no futuro. Close. Aí você vê que sumiu o aviso aqui. Beleza. A primeira coisa que você vai querer saber após fazer um select é se o cursor tem registros dentro dele. Então você vai fazer um cursor ponto move to first. Ou seja,
move para a primeira linha. E essa rotina ela vai ou mover para a primeira linha ou ela vai retornar false. Se retornar false, quer dizer que não tem registros. Então você pode fazer um if move to first e aqui quer dizer que tem registros. Ok? Então essa é a primeira condição que a gente vai fazer. A segunda é passar por cada registro que existe. Como? Faço um do, while, aí eu vou falar cursor.move, aí dessa vez não to first, dessa vez vai ser to next, que significa mover para o próximo. Fecha aqui com ponto e vírgula. O que ele vai fazer? Está escrito o que aqui? Faça enquanto conseguir mover para o próximo registro. E ele só vai mover para o próximo registro no final do do. Ou seja, primeiro ele vai fazer alguma coisa, depois ele vai falar ir para o próximo. Se não tiver próximo, ele vai retornar false. Existem outros métodos que você pode acessar também. Se você digitar aqui, ó, tem o move to last, move to next, move to position, ou seja, uma posição das linhas, move to previous, ou seja, voltar uma linha. Tem todas essas opções aqui de métodos que você pode acessar. No nosso caso, a gente vai usar esses daqui. Então, um do while aqui. O que eu vou fazer é logar o nome no log, né? Estou executando aqui. Eu já vou explicar esse negócio do getString. Vamos só verificar aqui se os bancos de dados, se ele criou mesmo. Você vê que ele está dead aqui ainda, eu tenho que dar um clique no outro aqui, ó. Aí ele volta de novo. Eu só selecionei o emulador de novo, tá? Ele ficou 2 aqui por conta daquilo que eu fiz. Eu abri o Android Device Monitor. Aí ele fechou a seção que eu estava aqui. Agora ele criou de novo. Ó. Então você vê que ele criou aqui para mim, ó. Cursor, cliente 0, cliente 1, cliente 2, cliente até o 20. Então ficou do 0 até o 20 aqui no negócio. Então vamos entender o que é isso aqui. Cursor. Quando eu estou acessando o cursor agora, ele está posicionado na linha que eu estiver. Então se você tiver um where ali, ele vai estar posicionado na primeira linha aqui, porque ele moveu a primeira para a primeira linha. Ou, conforme ele for andando, esse cursor já vai estar em outras posições. Ou seja, o cursor está sempre posicionado em algum lugar. Quando eu dou um getString, o que ele está fazendo é o seguinte, eu estou pedindo para ele buscar o getString e aí eu tenho que passar dentro do método o column index. O column index é a posição da minha coluna na query. Então, se eu tiver aqui, no meu caso, eu peguei o ID, o nome e o e-mail. A posição é começando do 0 sempre, tá? Então, é 0, 1, 2. Então, quando eu peguei 1 aqui, ele pegou o nome. Se eu inverter isso daqui, já muda completamente. Você concorda comigo que você tem que saber onde estão as colunas para você fazer a sua chamada aqui? Quando eu comecei, isso é uma coisa interessante. Assim, quando eu comecei a trabalhar com Android, nas aulas, todo lugar que você pesquisava, eles aconselhavam fortemente você a utilizar o index na mão, não colocar, porque eu vou te explicar agora uma maneira que dá para você contornar essa situação. Então, vamos supor aqui. Vamos supor que você não saiba onde está a posição. No caso, você vai saber, né? Mas o que você pode fazer é um cursor, get column index, e aí você pode passar o nome da coluna. No caso, o nome. E aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui lá dentro a coluna nome, vai verificar qual é o index dela e vai retornar o index. Aí ele vai procurar pegar um string. Né? Ficou meio, eu particularmente acho esse código feio. Eu acho que eles poderiam ter feito de uma maneira melhor nas versões atuais. Mas eu vou explicar o passado disso para você entender o porquê, o motivo disso. No começo, esse get column index, ele procurava, ele fazia um for, igual eu fiz aqui, só que dentro das colunas, para encontrar qual era o index da coluna nome. Então ele fazia assim, coluna 0, qual o nome da coluna 0? É ID, então não é. Próximo, nome. Aí ele encontrava. Mas imagina isso num cenário onde existam muitas colunas, 20 colunas, por exemplo. Se você for fazer, que nem aqui, eu estou fazendo um while, e dentro desse while, cada vez que ele procurar pela coluna, ele vai procurar em 20 campos. Se você tiver uma referência a vários campos, cada vez ele vai fazer um looping em cada um desses lugares que estão chamando por campos, e um while comum ele acaba sendo multiplicado e ele cresce exponencialmente para uma coisa pesada. E os celulares, eles eram dispositivos lentos com pouca memória. Eles ainda têm relativamente pouca memória, porque o Android ele limita a quantidade de memória que você consegue trabalhar. Mas era um cenário bem pior. Eles eram lentos, com pouca memória, então tudo que você vai fazer, você ainda tem que ter essa preocupação, mas antes era pior. Você tinha que se preocupar muito com a performance. Então eles aconselhavam você a chamar aqui o index da coluna na mão. Hoje em dia, se você for visualizar lá o código-fonte dessa função getColumnIndex, ele não faz mais isso, ele não faz um looping dentro das colunas para encontrar a coluna nome, a coluna e-mail. O que ele faz é o seguinte, ele uma vez só mapeia as colunas e os index para um array, para um vetor,
E aí, quando você fizer essa chamada aqui, ele vai fazer o vínculo. Então, hoje em dia é muito mais rápido e você já pode usar dessa forma aqui. Como você mexe muito com um banco de dados e com muitas colunas no seu código, esse código aqui ele não fica muito intuitivo o que você está querendo fazer com ele, né? Se ele fosse alguma coisa no sentido de getString e nome, seria melhor. O que você pode fazer também é criar algum helper, alguma coisa que deixe esse código aqui mais legível de ter aqui. Então você já entendeu esse contexto geral. Então aqui ele já está passando em todos os registros. O que fica faltando agora eu explicar é como atualizar um registro. Para atualizar um registro, eu vou atualizar um por um aqui, tá? Então eu estou fazendo um while. Cada while eu vou criar um novo aqui. Eu estou criando um getReadable, vou colocar um getWritable aqui para eu conseguir editar ele aqui embaixo. Então eu vou dar um banco, ponto, update. Aí eu tenho que falar a tabela clientes. Aí eu tenho que passar outro content values, que esses são os campos que vão ser alterados. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou adicionar ao nome dele alterado. Então vamos lá. A primeira coisa, então eu vou vir aqui, o content values. Eu tenho que definir essa variável aqui em cima. Eu não estou definindo a variável dentro do loop, porque senão toda hora dentro do loop ele vai criando uma nova variável, nova variável, nova variável. Não há necessidade disso. Então eu crio a variável antes e utilizo ela aqui conforme necessário. Então eu vou criar agora só o nome mesmo que eu vou editar. O nome vai ser a mesma coisa que está aqui. Então aqui vai ser mais espaço alterado. Para quê? Para ficar marcado lá no banco de dados alterado quando eu fizer. E isso aqui já dá para demonstrar um outro problema, uma outra questão dos cursores. Então, eu dou update. Vamos ver o que está escrito aqui? Update, eu tenho que passar table, content values. Vou aumentar isso aqui para cá. Where clause e where args. Que seria clause seria a cláusula e o args seria os argumentos. Então, primeiro CTV. Depois... Então, update CTV, e aqui é o where, seria underline id, igual cursor, get string, cursor, e pega o id lá, só como string, para ele poder adicionar aqui ao where. Esse último nulo aqui, seria porque ele tem que passar os valores, ele quer que eu passe os valores do where no último parâmetro. E aqui eu colocaria, por exemplo, where e um ponto de interrogação aqui, para ele substituir depois. Eu particularmente não gosto dessa abordagem, porque eu acho que quando o where começa a ficar complexo, não fica muito legível, por conta de ter um monte de variáveis aqui com o ponto de interrogação e um monte de valores aqui do lado direito. Então eu prefiro colocar tudo dentro do where mesmo. O que eu faria, no caso, seria apenas criar um método dentro do meu DB Helper, para ele não ficar colocando o where explicitamente dessa forma, facilitando um pouco o acesso. Mas de qualquer forma, eu prefiro fazer dessa forma aqui. Você cria do jeito que você quiser aí, né? Olhando aqui na documentação, que o update ele aceita o where args aqui no final, você passa um array, um vetor de strings com os valores que serão substituídos dentro do where. Então aqui ele já vai fazer o quê? Ele vai pegar o nome que eu criei lá, que está cliente 0, cliente 1, cliente 2, vai adicionar um alterado no final e fazer a atualização aqui e mostrar. Vamos ver o que acontece. Ó, você vê que ele está cliente 0, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, ou seja, não está aparecendo alterado no meu log. Por quê? Porque o cursor já está aberto com os valores antigos. Mesmo que eu atualizei ele no meu banco de dados, os valores não são replicados no cursor que já está aberto. Para poder atualizar esses valores, eu preciso reabrir o meu cursor. Ou no meu caso aqui, se eu carregar novamente, eu vou comentar aqui para ele não adicionar mais um alterado no nome, tá? E vou compilar aqui novamente. Então o que vai acontecer agora é o seguinte, por conta dele ter alterado os registros no banco de dados estão com um alterado no final. Porém, os registros que ele estava carregado no cursor não está com o alterado no final do nome. Olha lá, ó. Você vê que agora eu carreguei de novo e o alterado está aparecendo aqui. Então, se você quiser pegar os valores de agora, por exemplo, eu teria que recarregar o meu cursor para ele pegar os valores corretos no banco de dados, os valores atualizados no banco de dados. Esse conteúdo aqui de edição, eu vou passar de novo aqui para um outro método. Então, aqui tenho... Vou copiar tudo. Mesma coisa que eu fiz no outro ali, né? Então, aqui eu vou deixar aqui, ó. Então, no método editar registro, você pode ver o que eu fiz aqui para adicionar alterado. O problema desse jeito que eu criei aqui é o seguinte. Toda vez que eu abrisse, ele ia colocar mais um alterado, mais um alterado. Então, no log ia aparecer cliente 0, alterado, alterado. Alterado, alterado, alterado. Então, por isso que eu estou tirando dali. Mas isso aqui serve de referência para quem quiser buscar e ver como funciona. A última coisa que eu vou fazer aqui é editar aqui para ele deletar o registro. Então, banco,
Para deletar é mais simples ainda, é só delete. E aí o que eu vou fazer é passar o nome da tabela. E o where. Você repara aqui dentro do where que eu não estou passando o where mesmo, não estou escrevendo o where aqui antes. Porque ele vai fazer isso aí para mim sozinho lá nessa classe SQLite Database. Então o que eu vou passar aqui é o where tal. E a mesma coisa que já está lá, cursor.get string eu vou colocar para não dar conflito. E no caso aqui vai ser 0. Então isso daqui ele já editaria... Opa, ele está pedindo mais uma coisa que é justamente a mesma coisa que antes. Então aqui ele vai deletar registro por registro e não vai ter mais nada quando eu terminar. Então eu vou executar aqui. Primeiro ele vai mostrar aqui para mim os campos de novo. Mostrou os registros e agora ele passou deletando um por um. Você vê que mesmo deletando o registro, ele conseguiu acessar as informações no cursor. Porque é aquilo que eu falei, tem que recarregar para ele trazer as informações de acordo com o que está lá. Eu vou adicionar um else aqui. Então, se ele conseguir ir para a primeira linha, ele vai aqui. Se não, eu vou logar cursor sem registros. Então, agora, como ele passou deletando registro por registro, quando ele entrar aqui de novo, não vai ter registro nenhum. Então, ele vai pegar no move to first e não vai ter registros. Então, ele vai cair no meu else sem registros. Aqui, ó. Sem registros. Então, se você for usar isso daqui, se você tiver com os fontes, se estiver querendo acompanhar aí, o que você faz é o seguinte, eu vou tirar isso daqui, eu vou salvar assim, ó, nas fontes. Aqui, void. Nessa aula aqui, então, a gente aprendeu a trabalhar com os registros utilizando o cursor, porém, a gente aprendeu de uma maneira funcional. Eu vou cortar essa aula por aqui para ela não ficar extensa demais. Na próxima aula, a gente vai aprender a criar uma listagem real mesmo com os registros que a gente criar. Até a próxima!